serão os textos que tomaremos como textos base de nossa reflexão doutrinária esta noite. Está escrito assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 8, ao 9. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E os presentes digam amém. Assentai-vos, meu muito obrigado. Se possível, com o texto sagrado aberto, mesmo tendo a projeção aqui na nossa retaguarda e vanguarda. Meus irmãos, dai-me a sua atenção, dentro do tempo que nos é proposto esta noite, para meditarmos na palavra do Senhor e refletirmos um pouco sobre estes textos, ora lidos esta noite. E eu quero reiterar um assunto que comecei a abordar com esta igreja há alguns meses atrás. E dentro da proposta inicial, começamos a falar sobre igreja inesquecível. E lembro-me muito bem que eu tive a oportunidade de abordar com essa igreja sobre características dessa igreja inesquecível. E essa igreja inesquecível, ela é caracterizada por ser uma igreja de referências ministeriais e também por ser uma igreja no poder do Espírito Santo. E com a ajuda de Deus eu quero reiterar uma destas características com esta igreja local esta noite, sobre esta igreja inesquecível, que é exatamente sobre uma igreja modelo em tempo de modismo. Uma igreja modelo em tempo de modismo. Este assunto, ele é extremamente necessário, fundamentalmente essencial, nós meditarmos, analisarmos e realizarmos aquilo que chamamos de radiografia eclesiástica. E quando eu falo de uma radiografia eclesiástica, eu estou falando de uma análise da real situação da igreja evangélica do nosso tempo. E isto é possível quando colocamos as práticas, as liturgias, as pregações e as teologias das igrejas existentes dos nossos dias ao lado das Sagradas Escrituras. Porque
são as Sagradas Escrituras que norteiam as práticas de uma igreja verdadeiramente inesquecível. E a igreja que estava em Tessalônica, igreja esta que recebeu os serviços ministeriais do apóstolo Paulo, os serviços ministeriais de Timóteo, os serviços ministeriais de Silas ou Silvano, esta igreja, ela trazia em sua vida características de uma igreja verdadeiramente inesquecível. Vale lembrar aos amados irmãos que essa igreja ela nasce por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e ao longo de 3 semanas, Paulo ele ensina na sinagoga judaica estabelecida em Tessalônica, e essa igreja ela é fruto de um trabalho de 3 semanas do apóstolo Paulo. É uma das igrejas que foi estabelecida de forma mais rápida, conforme nós temos no escrito do Novo Testamento. E Paulo, ele é escorraçado de Tessalônica, ele vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, ele é enxotado de Bereia, ele vai para Atenas. Quando ele chega na cidade de Atenas, que era a capital intelectual do mundo antigo, ele é chamado de tagarela, falador em Atenas. E ele chega na cidade de Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele estava muito preocupado com a igreja em Tessalônica e ele havia enviado Timóteo para Tessalônica, para trazer informações acerca do desenvolvimento daquela igreja. E quando Timóteo traz informações do desenvolvimento daquela igreja, conforme o capítulo 3, lá pelo versículo 6 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ele vai escrever esta carta. E dentro deste capítulo 1, nós conseguimos perceber, detectar algumas características que eu apresentei aos amados irmãos como características de uma igreja inesquecível. Agora, quando os irmãos estão ouvindo eu falar de uma igreja inesquecível, os irmãos precisam fixar em sua mente, em sua memória longa, que não estou falando de nenhum sistema denominacional. Eu não estou falando de um sistema eclesiástico organizado. Eu estou falando de uma igreja que expressa características daquilo que Jesus estabeleceu como fundamentos para que esta igreja venha expressar a sociedade onde ela está estabelecida. Então, quando eu falo de uma igreja inesquecível, eu não estou falando de nenhum sistema denominacional. Eu estou falando de uma igreja local que pode muito bem expressar características da chamada Igreja Universal dos Santos, conforme expresso no texto do Novo Testamento. E esta característica de uma igreja inesquecível, uma igreja modelo em tempo de modismo, ela é encontrada aqui neste capítulo 1, versículos 7, 8 e 9 do texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Agora, amados, por que este assunto ele é tão importante, ele é tão necessário para os nossos dias? Se eu fizesse aqui um censo, um levantamento com essa igreja, e perguntasse aos amados irmãos, aos santos obreiros, como você define uma igreja modelo? O que é uma igreja modelo? Como você define esta igreja como igreja modelo? Quais são as características que esta igreja modelo traz em seu contexto, em seu funcionamento, em sua funcionalidade? Agora, nós temos duas realidades, e estas realidades precisamos analisá-las. Primeiro, precisamos entender que uma igreja modelo é uma igreja conforme aquilo que Jesus estabeleceu. Uma igreja modelo é uma igreja caracterizada fundamentalmente por aquilo que Jesus estabeleceu como fundamentos. E esta igreja modelo, ela tem um desafio de permanecer modelo em um tempo de modismo. Este é o desafio da igreja modelo, porque o modismo fala de algo que nós chamamos de algo pragmático. O que é algo pragmático, irmão Fernando? O que é pragmatismo? Pragmatismo é aquilo que está dando certo, mas não é certo, mas está dando certo, mesmo que momentaneamente. Pragmatismo é aquilo que está dando certo. Qual é a moda do momento? Qual é o modismo do momento? Qual é aquilo que gera sensação no momento? Isto é pragmatismo. Então, este pragmatismo, ele alimenta esta igreja modismo, porque a igreja modismo, ela olha para as novidades do mercado da fé e pergunta assim: o que está dando certo no momento? O que está atraindo a multidão? O que está atraindo o povo? E ela estabelece como meio e como forma para a sua funcionalidade, no afã de atrair pessoas, no afã de atrair as multidões. Mas este modismo, ele pode até atrair multidões e as pessoas, mas o modismo, ele é passageiro. O modismo é estabelecido como a casa edificada sobre a areia, porque a igreja modismo, o seu púlpito funciona como um balcão de comércio. Os crentes da igreja modismo, eles são como consumidores vorazes, e o evangelho sincrético e diluído que é pregado deste púlpito, ele é como se fosse um produto lucrativo. Então, a preocupação daqueles que estão dentro da igreja modismo é fazer do evangelho negócio, é fazer do púlpito um balcão e fazer dos crentes consumidores vorazes. E reitero, uma igreja modismo, ela não permanecerá por muito tempo, porque modismo está associado à moda. Moda é passageira, é efêmera, é transitória. Agora, a igreja modelo é o grande desafio desta igreja. E quando eu falo desta igreja, eu falo desta igreja local. É o grande desafio desta igreja local continuar sendo uma igreja modelo em tempo de modismo. Porque os atrativos, volto a
repetir. Os atrativos do chamado mercado da fé são muitos atrativos. Existem muitos mecanismos, existem muitas metodologias para atrair multidões, para atrair pessoas, mas a proposta de Jesus, a proposta da palavra de Deus para nós esta noite, é mostrar exatamente que é possível sim ser uma igreja modelo em tempo de modismo. É possível sim ser uma igreja que está estabelecida sobre um sólido fundamento em um tempo de relativização, em um tempo de sociedade líquida, em um tempo de igrejas líquidas, em um tempo de doutrinas líquidas, em um tempo de teologias líquidas. É possível sim mantermos as bases sólidas da igreja, mesmo em um tempo de muitas transições, sejam sociais, sejam eclesiásticas. É possível sim ser uma igreja modelo em um tempo de modismo. E o apóstolo Paulo, ele apresenta esta igreja inesquecível, caracterizando esta igreja como uma igreja modelo. E esta igreja inesquecível, ela tem como padrão de vida e serviço o Senhor Jesus. Os que me ouvem digam amém. Esta igreja inesquecível, que é uma igreja modelo em tempo de modismo, ela tem como padrão de vida e serviço o Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo é o fundamento do edifício. E como fundamento do edifício, ele é a principal base de onde se constrói todo um trabalho eclesiástico. A igreja local, tendo Cristo como fundamento principal, e a partir deste fundamento principal, é preciso construirmos toda uma estrutura. E esta estrutura, quando eu falo estrutura, eu falo em termos espirituais, e esta estrutura, ela está fundamentada neste fundamento principal, que é Jesus Cristo. Então, esta igreja inesquecível tem como padrão de vida e serviço o seu exemplo maior e incomparável, que é a pessoa de Jesus. Quando nós lemos o escrito do Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 1, o texto diz que Jesus, ele volta para a Galileia na virtude do Espírito. E quando ele volta na virtude do Espírito, o texto diz que a fama dele correu por toda parte. Aí, Mateus no capítulo 4, versículo 23, o texto diz que ele corria ou percorria por toda a Galileia, ensinando, pregando o Evangelho e curando as enfermidades. Este modelo ministerial de Jesus foi um modelo pedagógico, foi um modelo profético e foi um modelo carismático. Quando o texto mostra Jesus ele percorrendo, ensinando, pregando e curando enfermidades, o texto está nos revelando que o modelo de Cristo foi um modelo pedagógico, foi um modelo profético e foi um modelo
carismático, foi pedagógico porque ele ensinava, foi profético porque ele pregava sob a influência do Espírito, e foi carismático porque ele curava as enfermidades. E vale uma observação que mesmo Jesus, ele fazendo tudo isso, e a sua fama percorrendo as cidades por onde se chegava a ela, Jesus, ele fez com que, através dos resultados do seu trabalho, a sua fama chegasse a estas cidades. E estes resultados indiscutíveis de seu ministério, eles eram divulgados devido àquilo que ele fazia, devido àquilo que ele ensinava e devido àquilo que ele operava. Então, a Igreja de Cristo, que está fundamentada sobre este fundamento, que é Jesus, e tem este fundamento como base e modelo, ela não busca fama. Ela não busca fama, porque Jesus ele não buscava fama, mas os resultados do trabalho dele, do ensino dele, da pregação dele e da obra dele, fez com que a sua fama percorresse todas aquelas cidades. Mas ele não buscava fama. Uma coisa são os resultados dos nossos trabalhos, outra coisa é buscarmos fama, devido aos resultados dos nossos trabalhos. E esta igreja, que tem Cristo como base e modelo, ela não busca fama, pois ela precisa ser pedagógica. Quando eu falo que a igreja, ela precisa ser pedagógica, porque a igreja precisa ensinar, através do discipulado prático. A igreja, ela precisa ser profética, pois ela precisa anunciar as verdades de Deus, através da bendita palavra e sob a influência do Espírito. E ela também precisa ser carismática, desfrutar dos dons do Espírito e transmitir com fidelidade a palavra de Deus no dinamismo do Espírito. Então, esta igreja modelo, ela só continuará sendo modelo, tendo como base o seu principal modelo, que é Jesus. Se tentarmos imitarmos quaisquer outro modelo fora de Jesus, nos tornaremos uma igreja modista. Se tentarmos copiarmos quaisquer outro modelo fora do modelo principal, que chama-se Jesus, nosso Senhor, nos tornaremos uma igreja modismo. Estaremos enquadrados em uma moda, não em um modelo. Então, este é o grande desafio diante de tantos modismos existentes. Como permanecer olhando para um único e principal exemplo diante de tantos maus exemplos? E diga-se de passagem que aparentemente, pastor Vanderlei, está dando certo. Como permanecermos olhando para um único e principal modelo diante de tantos modismos que aparentemente está dando certo? Este é o grande desafio de qualquer igreja local que precisa permanecer uma igreja modelo. Este é o grande desafio. Este é o grande desafio. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos,
capítulo 1, versículo 1, Lucas, que foi historiador e teólogo, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Mas observe o que Lucas ele está dizendo. O que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O que Lucas ele está dizendo é o seguinte: eu mostrei para Teófilo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se ele começou a fazer e a ensinar, em Atos dos Apóstolos, Lucas, de forma proposital, ele está dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, quem dá continuidade aos feitos dele e aos ensinos dele, agora é a igreja. Porque se ele começou a fazer e a ensinar, alguém precisa dar continuidade. E quem tem esta responsabilidade de dar continuidade a tudo aquilo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, chama-se a eclesia, a igreja. Então este é um grande desafio para a igreja do nosso tempo, para a igreja local que está aqui em Nova Carapina, porque precisamos continuarmos modelo em um tempo de modismo. E como conseguiremos? Fazendo o que Jesus fazia e ensinando o que Jesus ensinava. Se sairmos destas verdades, deixaremos de ser uma igreja modelo. E o preço é alto. Permanecer naquilo que ele fazia e permanecer naquilo que ele ensinava, ou dar continuidade àquilo que ele fazia e dar continuidade àquilo que ele ensinava, o preço ele é muito alto, santos obreiros. Porque o grande problema, infelizmente, é que muitas vezes, alguns até usam o nome dele para maquiar o modismo que há por trás de uma estrutura religiosa. O nome dele é citado, o nome dele é mencionado, mas por trás daquela estrutura religiosa há um modismo. O que está dando certo? Vamos avaliar o que está dando certo. O que o povo está gostando no momento? O que está atraindo o povo no momento? E isto é vendido. E se é vendido, é porque tem alguém que compra. E se tem alguém que compra, eles continuarão vendendo. Precisamos abrir os olhos, precisamos abrir os ouvidos e a mente. Porque, santos obreiros, estamos em um tempo onde se enfatiza muito o sentir. E infelizmente muitos, no afã de sentir demais, está se pensando de pouco. E precisamos pensar, porque o Evangelho, o crer, conforme dizia John Stott, também é pensar. E em nome do apenas sentir, compramos novidades do mercado da fé. Agora eu vou
para o âmbito pessoal. Quantos estão em igrejas locais cuja pregação do púlpito é uma pregação que caracteriza uma igreja modelo, mas a vida do indivíduo está dentro dos ditames do modismo? É muito grande. Existem pessoas que estão em igrejas locais cujas pregações e os ensinos caracterizam uma igreja modelo, mas o cidadão, ele define que conduzirá a sua pseudo-vida cristã, porque é uma pseudo-vida cristã, dentro do modismo. E, infelizmente, alguns estão maquiando este modismo, cantando canções que mencionam Deus, que mencionam Jesus, que mencionam o Espírito Santo, mas por trás de toda aquela estrutura, por trás de toda aquela performance, se tem o modismo. A intenção, ela é maligna. Nós estamos em um culto de doutrina, de ensino. E nós não podemos, amados, fechar os olhos para o seguinte: existem muitos mecanismos para ludibriar o povo. Muitos mecanismos. Existem muitos métodos de persuasão. Existem pessoas estudando hipnose. Existem pessoas estudando neurolinguística, neurociência, para enganar o povo, para ludibriar o povo. E muitas das vezes, o nosso mal é não ouvirmos a pregação com a Bíblia aberta, porque fomos catequizados a sentir demais. Fomos catequizados a fecharmos a Bíblia no momento do ensino, no momento da pregação. E dentro da liberdade que o nosso querido pastor sempre nos dá, eu já disse aqui, em outras ocasiões, não feche a sua Bíblia. Não é desrespeitoso você olhar para o pregador e olhar para o texto. Você olhar para o texto e olhar para o pregador. Agora, desconfie do pregador que mande você fechar a Bíblia. Não seja um ouvinte de Bíblia fechada. Seja um ouvinte de Bíblia aberta. Confira o texto. Analise o texto. Medite no texto. Permita que o texto trabalhe em sua mente, em sua alma, em seu espírito. E esta igreja modelo, ela só pode continuar modelo se ela permanecer solidificada neste fundamento que é Jesus. E em Jesus não há engano, em Jesus não há fraude, em Jesus não há afago de ego de ninguém. Em Jesus não há distorção da verdade para agradar a ninguém. Em Jesus há verdade, porque Ele é a própria verdade.
Em Jesus há firmeza, porque Ele é a rocha eterna. Em Jesus há luz, porque Ele é a própria luz. Em Jesus há direção, porque Ele é o caminho. Em Jesus há vida, porque Ele é a própria vida. Então, uma igreja solidificada neste fundamento, chamado Jesus, ela não será enganada pelas novidades do mercado da fé e não se tornará uma igreja modista. Uma igreja modista. Mesmo entendendo que Deus ele não trabalha com uniformidade, mas com diversidade, agora, não podemos negar que são os bons fundamentos que estabelecem um bom modelo. São os bons fundamentos que estabelecem um bom modelo. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá pelo seu versículo 42 ao seu versículo 47, nós temos ali um resumo de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. De todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, de forma proposital, vou usar essa expressão novamente, ele faz um resumo de toda a atuação da igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. No versículo 42, Lucas declara que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Se a igreja perseverava, santos obreiros, na doutrina, é porque se tinha uma liderança que perseverava no ensino. A igreja só perseverava na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos perseveravam no ensino. É impossível uma igreja continuar uma igreja modelo sem ensino da liderança. E uma igreja deixará de ser modelo e se tornará modista se ela deixar de ouvir o ensino da liderança e de perseverar no ensino da liderança. Porque a doutrina dos apóstolos trata-se da doutrina de Cristo, porque os apóstolos estavam fundamentados em Cristo, que por sua vez ensinavam fundamentados naquilo que Cristo havia ensinado. Então, só havia perseverança da igreja porque havia perseverança no ensino. E se tem perseverança no ensino, precisa haver perseverança da igreja. Porque uma igreja que persevera na doutrina é uma igreja que continuará modelo. Você pode dizer amém? O versículo 42 ainda diz que essa igreja perseverava na comunhão, na koinonia. Esta comunhão, ela é gerada pelo Espírito. E pelo ensino intensivo da liderança. Essa igreja perseverava no partir do pão. Essa igreja perseverava nas orações. Essa igreja perseverava no temor. Essa igreja perseverava no propósito. Essa igreja perseverava na generosidade. E essa igreja perseverava na singeleza de coração. Aí o versículo 47 do capítulo 2 mostra o extraordinário resultado de todas estas perseveranças. Por que este resultado aparece? Porque essa igreja não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja modelo que estava fundamentada no seu exemplo maior, no seu modelo maior, que é Jesus.
nosso Senhor. Agora, queremos resultados extraordinários em Deus? Deixemos os mecanismos humanos. Porque muitas vezes queremos resultados extraordinários com mecanismos humanos. Queremos resultados extraordinários em Deus usando mecanismos humanos. A igreja inesquecível, ela é modelo ou modista? Qual terá maior durabilidade? Qual terá maior legado? O modelo fica, o modismo vai. E eu quero fazer aqui, já caminhando para o final, pelo menos 3 apontamentos desta igreja, que é uma igreja inesquecível. E por ela ser inesquecível, ela continua modelo em tempo de modismo. O primeiro apontamento está no versículo de número 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. 2 grandes regiões. 2 grandes regiões. A região da Macedônia e a região da Acaia. 2 grandes regiões. Esta igreja que estava em Tessalônica, ela se tornou exemplo para todos os fiéis que estavam na Macedônia e também na Acaia. E a linguagem que Paulo ele usa aqui, ela é muito interessante, porque a expressão modelo aqui se tratava de um selo que marcava a cera, ou de um selo que cunhava moedas. Quando Paulo ele está dizendo assim, vocês se tornaram modelos para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, Paulo estava dizendo, vocês marcaram a vida deles. A fé de vocês, a vida de vocês, foi tão intensa, que o exemplo de vocês marcou a vida deles como um selo que marca a cera, ou como um selo que cunha a moeda. Vocês marcaram a vida de todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Pergunta: a nossa vida de fé está marcando quem? A nossa vida de fé está marcando o quê? A fé que expressamos enquanto indivíduo está marcando quem? A fé que esta igreja expressa, eu falo esta igreja aqui local, está marcando quem e o quê?
A sua vida marca alguém? A sua vida de fé marca alguém? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Isso aqui é muito profundo. Você precisa imprimir a sua fé em outrem. Você precisa imprimir o seu exemplo em outrem. A sua vida com Deus, a sua vida de fé, a sua vida em Cristo é tão intensa que você consegue imprimir a sua vida espiritual, a sua vida de fé, a sua vida de compromisso na vida de alguém. Agora, se você é marcado por um selo que não é o selo do Espírito, meu irmão, isto é muito lamentável, muito lamentável. Então essa igreja, ela é uma igreja inesquecível porque ela é exemplo. E ela é exemplo porque ela continua sendo modelo em tempo de modismo. E por que ela é modelo? Porque ela imprime, ela expressa, ela cunha a sua fé na sociedade, na região onde ela está estabelecida, nas vidas que fazem parte da comunidade de fé. O segundo apontamento está no versículo 8. Deixa eu correr. Paulo diz assim: essa igreja, ela faz isso aqui, versículo 8 do capítulo 1, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira, que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que coisa tremenda. Porque por vós soou a palavra de Deus. Por que esta igreja continuou uma igreja modelo? Porque esta igreja, ela continuava tendo a palavra de Deus dos lábios. Você pode dizer amém, amados? O que deu notoriedade a esta igreja não foi o marketing. O que deu notoriedade a esta igreja foi porque esta igreja era uma igreja bíblica. E por ser uma igreja bíblica, se espalhou a notoriedade desta igreja, não somente na região da Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares se ouvia falar da fé daqueles irmãos. Irmãos, eu vou falar de olhos abertos. A fé expressa aqui nesta comunidade de fé será reconhecida não apenas nessa sociedade, mas também será reconhecida em todo o município da Serra. Eu creio, pastor Vanderlei, santos obreiros, que dias virão, que pessoas de longe, de muito longe, virão aqui nesta casa para ver o que Deus está fazendo aqui. E não somente para ver o que Deus estará fazendo aqui, mas para desfrutar. E não somente para desfrutar, mas também para participar daquilo que Deus já começou a fazer aqui neste lugar. Em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Observe, é o texto que está dizendo, eu só estou lendo o texto. Em todos os lugares, a vossa fé se espalhou. Que Deus dê muita sensibilidade aos membros desta comunidade de fé, para entender o que Deus está nos propondo
fundo ao longo destes anos. Eu quero fazer mais, muito além de 4 paredes, muito além do bairro, muito além do município. Eu quero fazer muito mais. Eu quero que a fé de vocês se espalhem de maneira tal que o ímpio seja atraído para esta casa, para experimentar, para desfrutar a transformação que o evangelho que é pregado deste púlpito realizará na vida daquele ou daquela que adentrará por aquela porta. Eu creio nisso. Uma igreja bíblica, porque por vós soou a palavra de Deus. A igreja precisa ser uma igreja exigente. Não aceite beber água de batata. Seja uma igreja exigente. Por mais simples que seja o pregador, mas que contudo ele abra a Bíblia e exponha o texto bíblico, exponha o trigo de Deus que vem sobre nós. Seja uma igreja exigente. Não é pecado a igreja ser uma igreja exigente. Eu quero Bíblia, eu quero Bíblia. Eu quero ensino bíblico, eu quero ensino sistemático das Escrituras, eu quero Bíblia. Seja uma igreja exigente, porque se a igreja for exigente, o púlpito também será exigente. Porque aquele que assumir este púlpito para falar esta igreja, ele estará cônscio. Ele estará consciente que ele não poderá falar nada mais, nada menos do que a Bíblia. Porque púlpito não é lugar de testemunho e muito menos de desabafo. Nós estamos proibidos por Deus e pelo Senhor desta igreja em desabafarmos aqui neste púlpito. Este púlpito é lugar de abrir a Bíblia e expor a Bíblia, expor as sagradas Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Então, nós temos uma igreja modelo e uma igreja modismo. Na igreja modelo, nós temos pregação bíblica. Na igreja modismo, nós temos pregador sem pregação bíblica. Na igreja modelo, nós temos uma igreja envolvida com a palavra. Na igreja modismo, nós temos uma igreja distante da palavra. Na igreja modelo, nós temos obreiros gerados. Na igreja modismo, nós temos obreiros fabricados. Na igreja modelo, nós temos a unção do Espírito. Na igreja modismo, nós temos invenção da carne. Na igreja modelo, nós temos uma igreja que está a evangelizar na prática, não apenas na teoria. Na igreja modismo, nós temos uma igreja que evangeliza jamais. Na igreja modelo, nós temos missões como investimento. Na igreja modismo, nós temos missões como despesa. Na igreja modelo, nós temos influência, ou uma igreja que influencia as demais. Na igreja modismo, nós temos uma igreja que é influenciada pelas demais. Na igreja modelo, nós temos uma liderança servidora.
Na igreja modismo nós temos uma liderança saqueadora. Precisamos continuarmos a ser uma igreja modelo em tempo de modismo. E o último apontamento, e encerro o versículo 9. Pois cada um, ao falar a vosso respeito, conta a acolhida que nos fizeste. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, a parte A do versículo. Em outra tradução, pois cada um, ao falar a vosso respeito, conta a acolhida que nos fizeste. Uma igreja modelo, em tempo de modismo, uma igreja inesquecível, é uma igreja cuja hospitalidade e receptividade e amor para com a sua liderança é notório. Observe a expressão de Paulo: pois cada um, ao falar a vosso respeito, conta a acolhida que nos fizeste. O que Paulo está dizendo aqui é que as outras igrejas, os outros crentes, estavam testificando como aquela igreja foi hospitaleira, receptiva ao ministério de Paulo, ao ministério de Timóteo e ao ministério de Silas. Uma igreja modelo em tempo de modismo é uma igreja cujas marcas têm a hospitalidade, a receptividade e o amor para com a sua liderança. E nós temos muitos exemplos, eu não tenho tempo aqui para falar. Só você ler o capítulo 16 do texto de Paulo aos Romanos, dá uma lida com atenção. Capítulo 16, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 6 e versículo 15. Dá uma lida no final da carta de Paulo aos Romanos. Dá uma lida, depois os amados me falam se você conseguiu detectar liderados que serviam bem os seus líderes. Dá uma lida no capítulo 16. Dá uma lida com muita atenção. Que Deus continue abençoando essa igreja, que Deus continue abençoando a liderança dessa igreja. Eu gostaria muito de ter tempo para falar deste terceiro e último apontamento, desta igreja receptiva, hospitaleira e amorosa para com a liderança. Para com a liderança. Porque, mesmo sendo um grande privilégio pastorear, os pastores sabem muito bem disso, mesmo sendo um grande privilégio, também é um grande desafio. É um grande desafio, amados. É um grande desafio. Mas um grande desafio mesmo. É um privilégio, mas também é um desafio. É um desafio, mas também é um privilégio. Que Jesus continue fazendo, que Jesus continue ajudando essa igreja local aqui em Nova Carapina a ser uma igreja modelo em tempo de modismo, a ser uma igreja inesquecível, não apenas no Ministério da Serra. Apenas no Ministério da Serra é muito pouco, diante daquilo que temos ouvido Jesus nos prometendo e nos propondo, através da palavra dele e através das mensagens inspiradas pelo Espírito dele. Pai, quero lhe dar graças esta noite pela vida do teu povo que aqui está. Ó bendito Senhor, que em um tempo tão difícil, tão estranho, tão desafiador como este tempo que temos vivenciado e vivido, Senhor, que o Senhor continue fazendo desta igreja local modelo em um tempo de modismo, uma igreja inesquecível,
mas inesquecível mesmo. Senhor, continue ajudando a liderança desta igreja, continue ajudando os liderados desta igreja, continue ajudando, ó Pai, a todos aqueles que verdadeiramente amam a Tua obra, todos aqueles que verdadeiramente se preocupam com a saúde da igreja local. Levante, Senhor, homens e mulheres preocupados com a continuação desta obra, com a continuação saudável desta obra. Senhor, venha, Senhor, nos despertar, venha, Senhor, nos confrontar mais, por intermédio da ação do Teu Espírito e por intermédio da exposição das Tuas Sagradas Escrituras. Ó bendito Deus, é o que nós lhe pedimos esta noite, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Volta a palavra ao nosso